Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seguimos nesse projeto Salmos, refletirmos a palavra de Deus a partir dessas orações levantadas por esses homens de Deus que formaram esse conjunto de orações maravilhosas que são os Salmos, e hoje nós meditamos o Salmo 54, em algumas versões bíblicas, o Salmo 53, 54, que é uma oração, é um poema de Davi, de uma das passagens mais difíceis que ele viveu, que foi na grande perseguição do rei Saul contra ele. Nós já falamos em meditações anteriores. Saul peca contra Deus, desobedece, é destituído do seu reinado por Deus. E quando fica sabendo ele que Davi foi o novo escolhido, foi o novo ungido, ele empreende uma intensa perseguição a Davi. E aqui neste momento, Davi ele é denunciado pelos ifeus, e ele, sabendo que foi denunciado e sabendo que Saul vem com um grande número de homens, uma grande tropa para prendê-lo e muito posteriormente para matá-lo, não lhe resta outra coisa senão ir em oração aos pés do Senhor. E é onde ele reza, onde ele ora: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, atende a minha oração, com teus ouvidos escuta as palavras da minha boca. Pois os soberbos levantaram-se contra mim, poderosos espreitaram a minha vida, sem terem a Deus diante dos olhos. Então os soberbos, os maus, se levantaram e estão à sua caça, estão à sua busca, para tentar contra a sua vida. O que Davi pode fazer? O que ele pôde fazer naquele momento, senão se prostrar aos pés do seu Deus e clamar o seu auxílio, o seu favor? Que podemos eu, você, meu irmão, minha irmã, no momento que somos atacados, no momento que somos acossados, no momento que somos afligidos por pessoas que muitas vezes sem nem um motivo aparente simplesmente se levantam contra nós, movido pelo inimigo, é claro, a nos perseguir, a nos caluniar, a nos afrontar, a nos difamar, simplesmente porque não vão com a nossa cara, ou mesmo por uma atitude que tivemos de momento, uma palavra que foi dita, algo mal entendido, de repente se levanta no coração daquela pessoa um vulcão de ódio, de raiva, porque o mundo hoje, as pessoas odeiam com tanta facilidade, as pessoas detestam por qualquer coisa. Vivemos um mundo de cada vez mais divisão. Você se não se enquadra nas minhas vontades, nos meus propósitos, nos meus meandros, já é motivo para você ser lançado fora, ser, como se diz aí, né, rejeitado, cancelado, e você ganha uma inimizade por nada. Então, como fazer quando esses inimigos se levantam de tal maneira, desejando mesmo o nosso mal, querendo o nosso mal? É por isso que precisamos rezar. É preciso que, a exemplo de Davi, estar aos pés do Senhor, dizer: Senhor, salva-me, livra-me, ó Deus, desses corações maus, ruins, que se levantaram contra mim, ainda que tenham alguma razão, se realmente eu falhei, mas livra-me desse desejo de justiça violento, odioso, com o qual se levantam contra mim. Davi pedia isso, mas Deus vem em meu auxílio, o Senhor
quem sustenta a minha vida. Faze voltar os males contra os inimigos e na tua fidelidade elimina-os. Nós já falamos aqui que a lei de Moisés, né, fez o mal, vai receber na mesma intensidade. Então, por isso que se aqueles homens queriam a morte de Davi, Davi também pedia a morte e a eliminação para eles. Mas nós vivemos no tempo da misericórdia trazido por Jesus. Jesus trouxe para nós o seu evangelho que aperfeiçoa a lei. E hoje nós devemos orar, não para que Deus venha e mate, faça justiça, tire da minha frente esse perseguidor, mas transforme a sua vida, transforme seu coração, transforme suas atitudes. Faça dessa pessoa raivosa, odiosa, uma pessoa misericordiosa e caridosa pelo poder do teu amor, Senhor. Nós hoje vivemos e devemos viver o exemplo de Jesus na cruz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É duro, é desafiador? É. É difícil ser perseguido, ser afrontado, ser ameaçado e ainda ser chamado a acolher, amar e perdoar, com certeza. A nossa humanidade fraca e pecadora muitas vezes combate contra isso, mas é da superação dessa limitação, onde nasce verdadeiramente aqueles que buscam a Cristo de coração e aqueles que alcançam essa graça porque se uniram a Jesus com perfeição como os santos e santas da igreja de todos os tempos, e perseguidos, presos, maltratados e mortos, entregaram sua vida e derramaram seu sangue perdoando os seus algozes. Então, Davi ele diz de coração, vou oferecer-te sacrifício, louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom. E o Senhor virá, se levantará em nosso favor nesses tempos de tribulação. Nos ajudará esse inimigo voltar por 7 caminhos. E nós, vencedores em Deus, vencedores em Cristo, ao exemplo de Davi, louvaremos o seu nome pela sua bondade e misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, em meio aos ataques, em meio aos enfrentamentos, que não virão somente de pessoas humanas de carne e sangue, mas nós sabemos que são dos inimigos, dos espíritos maus que agem por essas vidas fracas, principalmente contra aqueles que querem caminhar na luz da verdade, na luz do Senhor, nos caminhos do Senhor. Estejamos preparados em oração para combater esse bom combate, para enfrentar essas lutas com fé, com esperança, com confiança. Nós temos um Deus que combate por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, paz e bem.